Olá, eu nunca pensei que eu faria um vídeo sobre o Big Brother, mas de alguma forma eu fiquei muito confuso com tudo que eu andei lendo e vendo. E decidi fazer um videozinho sobre algo que sempre me incomodou. A confusão que algumas pessoas fazem sobre o lugar de fala e sobre o lugar de autoritarismo. Já tive discussões com amigos psicólogos sobre isso. Toda luta que eu vejo das minorias, que nem sempre são minorias, né? Mas são tratadas como minorias, LGBTQ, negros. A gente pode estender isso à questão da obesidade, a gordofobia, a transfobia e todos os tipos de preconceito, a xenofobia. É fundamental que a gente respeite as vivências que são únicas. Isso tem a ver com singularidade, né? Eu jamais posso falar sobre um preconceito racial, porque eu nunca senti isso na minha pele, então eu nunca vou ter como falar com propriedade sobre algo que eu não vivi. Mas quando alguém se coloca como um bastião de todo o saber e de uma representatividade que me nega o direito de pensar, conversar, dialogar, trazer questionamentos, apontar outros pontos de vista, não como um detentor de verdade, mas como um participante do processo, até por uma luta, mesmo que eu me associe a uma causa que é de outra pessoa, isso se torna não mais um lugar de fala, mas um lugar de autoritarismo. E o Big Brother trouxe muito isso, né? Que de alguma forma algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ascender socialmente dentro de um contexto muito desfavorável, e isso a gente não pode negar. Não somos um país igualitário, há preconceito racial e é fundamental a luta tanto dos negros quanto da comunidade LGBTQ+, assim como outras lutas que são legítimas. Mas a gente precisa avaliar cada um, porque quando a gente coloca como se fosse uma classe e acha que uma pessoa pode falar por toda uma classe, eu acho que isso começa a perder a singularidade da história individual e deslegitimar as outras histórias que são diferentes. O que me fez fazer esse vídeo é porque uma dessas pessoas é uma psicóloga e eu vejo muita gente falando onde ela se formou, que psicóloga é essa. É preciso entender que quando alguém está numa militância, quando alguém está no lugar de fala, ela muito provavelmente não está no lugar de escuta. E um psicólogo é fundamentalmente alguém que se ocupa em ficar na função de escuta. O que quer dizer isso? Profissionalmente, quando eu me dedico a atender um paciente, quem está no lugar de fala é o paciente, não sou eu. E o meu papel vai ser escutá-lo, questioná-lo, ajudá-lo a perceber nuances do seu próprio discurso para que ele possa elaborar alternativas para a sua própria jornada. Mas quando eu assumo um lugar de fala, e sendo psicólogo você pode assumir esse lugar, não é um problema isso, mas não dentro do consultório, obviamente, mas fora, porque você é um cidadão, porque você tem uma história, você provavelmente vai estar neste momento demandando que o outro te escute. E tudo bem, é parte dessa relação social que em alguns momentos eu fale e que em outros eu escute. Tá tudo certo. O problema é quando de alguma forma a gente associa isso ao narcisismo de considerar que só eu detenho a visão correta, só eu sei qual é a realidade de determinada causa e eu deslegitimo a vivência do outro, questionando suas ações, banalizando, menosprezando e até humilhando. É claro, é muito importante um alerta. Por mais que a gente veja certos personagens do Big Brother e fale, nossa, que horror, não se esqueça que muito possivelmente, em algum momento da sua vida, você e eu já agimos muito parecido com essas pessoas. Quando a gente está convencido de uma opinião, a gente realmente fica convencido.
metido, arrogante, petulante e atropela a fala e a vivência dos outros. Por isso que é importante a gente ter esse olhar. O que falta, sempre faltou, é uma escuta. Porque não adianta eu tentar impor uma fala se eu não reconhecer que a minha fala também é um lugar de falha. Se eu me colocar como bastião de todo um poder, de toda uma verdade, eu estarei, na verdade, fazendo um desserviço a quem tem uma causa e a quem luta. Hoje em dia se questiona muito Paulo Freire, mas tem vários aspectos de Paulo Freire que a gente pode aproximar com a psicanálise. E uma das coisas que as pessoas distorcem é uma frase fundamental de Paulo Freire que diz: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Em geral, as pessoas pegam essa última parte, né? E repetem por aí como se fosse uma verdade. O sonho do oprimido é se tornar um opressor. Ou seja, todo mundo que já passou por uma situação de humilhação, de preconceito, de opressão, necessariamente vai querer se tornar um opressor. Não é isso que Paulo Freire diz e não é isso que a gente vê na psicologia. O que está em jogo é como cada um elabora as suas dores. Porque, sem dúvida nenhuma, essa luta é necessária. Ter pessoas que saem desse contexto social, que são geralmente oprimidas, e conseguem ter uma posição, uma visibilidade, e conseguem falar para mais pessoas, isso é ótimo. Mas é como, e não apenas o que. E muitas pessoas acabam se perdendo no processo, porque às vezes não se dão o tempo de cicatrizar as feridas que possuem. E apenas levam consigo esse ressentimento, esta mágoa, este ódio. Porque no fundo, se você reparar, é um discurso revoltado, que tudo é grave, tudo é perigoso, tudo é errado. E não que seja mentira de que a gente erra. Talvez tenha erros muito graves, sim. Mas quando eu generalizo, quando tudo é grave, quando tudo é errado, eu perco parâmetro, eu perco critério. E por isso que é perigoso esse lugar super poderoso de achar que eu ou você, mas um indivíduo, uma pessoa, é detentora de total verdade para falar sobre uma causa. E o que é pior, quando essa pessoa começa a querer falar de várias causas, não é? Por isso que é importante entender que ter uma formação em psicologia não necessariamente te faz psicólogo. Estar fora do consultório, você é um cidadão como outro qualquer, com as suas questões, dúvidas e características. E o lugar de escuta, ele demanda um contrato verbal, um contrato implícito de que eu estou me oferecendo para te escutar e você está me buscando para falar. Quando estamos fora desse contrato, isso não necessariamente está valendo, né? Por isso que é importante não confundir a psicologia com certos comportamentos, né? E entender que quando uma pessoa apenas quer medir força, quer combater a dor que recebeu causando dor, provavelmente ela não tratou das suas feridas, ela não elaborou as suas feridas, ela na verdade está agarrada com essas feridas, fazendo com que mais pessoas sintam da sua dor. É preciso ter cuidado, porque justiça e vingança são coisas diferentes, mas muitas vezes a gente as confunde. Até o próximo vídeo. Tchau.